Então já começamos a gravação iniciada. Como disse a Andressa, limite é o valor para o qual tende uma função quando ela chega pertinho de x. Se o limite é quando x tende a 2, é quando x chega lá no 1.999 ou é 2.0001 e não 2. Então é o valor que y tende quando x chega perto, quando você coloca um valor perto daquele x tendendo a. Muito bem. Existem limites que são fáceis de serem calculados, obviamente, existem limites difíceis. Aqui na tela, ao lado, nós temos limites muito fáceis. Quando x tende a menos infinito, eu só pego a parte de maior grau do polinômio, moleza. Moleza. Em ambos, né, só pega a parte de maior grau e resolve. Por quê? Porque o número grande elevado na 10 é muito maior do que o número grande elevado na 9. Imagine se fosse elevado na 1. Uma forma de achar os limites aqui é como a gente fez a aula passada, né? Só considero do maior grau em cima e embaixo. Essa é uma forma que funciona, obviamente. Outra forma mais elegante é você escrever assim, ó, limite quando x tende a infinito. Talvez se vocês fossem fazer um concurso, né, você teria que escrever de uma maneira mais elegante. Então, você diz o seguinte, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso aqui, nós vamos dividir em cima e embaixo por x. Daí vai ficar 3 mais 5 sobre x. E embaixo vai ficar 5 menos 8 sobre x. Aí, de maneira mais elegante, você vai escrever isto, para eu não precisar escrever de novo, né? Dessa forma aqui, ó. Limite de 3 é 3, limite de 6 é 6, limite de 5 sobre x, quando x tende ao infinito, vai dar 0, esse aqui vai dar 0, qualquer coisa dividido por infinito dá 0, né? Fica 3/6, que dá 1/2. Você também poderia ver aqui, ó, esse aqui vai para 0, esse vai para 0, vai ficar 3/6, que dá 1/2, ou simplesmente, né, esse não faz cócega, esse não faz cócega, corta x com x, fica 1/2. São todas maneiras equivalentes de se resolver. A mais elegante é dividir em cima e embaixo por x, separar os limites, soma, divisão, né, e quando usar uma ou quando usar outra? Bom, na minha prova tanto faz, né, na vida real vocês vão saber quando usar um terno ou quando usar um traje de banho. Ninguém vai de terno para a praia, ninguém vai de traje de banho para um casamento. Mais uma aqui, encontre o limite da divisão desses dois polinômios. Eu vou fazer da maneira elegante, primeiro, né, que é um pouco mais chata, mas eu acho que vale a pena. Né? Então, vou ir lá para cima, eu digo que isto é igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de. Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vou dividir por x quadrado. Eu não posso jamais dividir em cima por x quadrado e embaixo por x ao cubo. Tem que ser a mesma coisa. Então, porque eu tenho que dividir tudo por 1. Tá? Então, não tem como ser diferente. 4 menos 1 dividido por x, porque x dividido por x quadrado é 1 sobre x. Aqui eu vou dividir por x quadrado também, então vai ficar 2x menos 5 sobre x quadrado. Eu vou reescrever tudo isso aqui. Né? Isso vai ficar o limite quando x tende a menos infinito de 4 menos o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x sobre limite
quando x tende a menos infinito de 2x, menos o limite quando x tende a menos infinito de 5 sobre x quadrado. Né? Essa é a maneira formal de se resolver. Claro que você poderia resolver tudo de uma vez lá em cima. Né? Aqui vai ficar o limite quando x tende a menos infinito de 4 é 4. Limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito é 0. Limite de 2x quando x tende a menos infinito é menos infinito. Limite de 5 sobre x quadrado, x tende a infinito, é 5 sobre infinito que dá 0. Isso aqui vai ficar 4 dividido por menos infinito, que vai dar 0 menos, né? Ou simplesmente 0. Então, esse limite deu 0. Bem tranquilinho de entender. Tá? Outra maneira, você poderia também ter dividido por x ao cubo em cima e embaixo. Que foi o que foi feito aqui, né? Se você dividir por x ao cubo em cima e embaixo, você vai chegar nesse limite aqui, ó. Que vai dar a mesma coisa. Que vai dar a mesma coisa. Que vai dar 0 também. Tá? Não tem uma maneira só de fazer, só fazendo muito exercício para você ir vislumbrando as saídas. A nossa cabeça, ela funciona igual a inteligência artificial, com exemplo e adaptação, exemplo e adaptação. Por isso que em matemática nós fizemos tantos exemplos. Não adianta ensinar teoria, adianta só para os bem iluminados, né? A partir da teoria eles vão saber fazer exercícios. Os normais, não diria os normais, os típicos, né? Eles aprendem com exercício. Como a maioria está dentro do típico, senão o nome nem seria típico, ou não? Bom, vamos lá. Encontre o limite quando x tende a infinito disso daqui, ó. Bom, eu poderia dar uma desperto, né, e não fazer de maneira tão elegante. Né? Uma maneira é pegar só o maior polinômio em cima e o maior polinômio embaixo. E claramente eu vejo que isso aqui é igual, né, ao limite quando x tende a mais infinito. Vejam bem que eu só posso cortar os polinômios de grau menores do que o grandão quando x tende ao infinito. Quando tende a qualquer outro número que não é infinito, isso não vale. De 5x ao cubo sobre menos 3x. Isso aqui é igual ao limite. Quando x tende a mais infinito, posso colocar o menos 5 terços, eu posso colocar para fora. E aí vai ficar x ao cubo dividido por x, que dá x quadrado. E o limite de x quadrado, quando x tende a infinito, é infinito. Infinito vezes menos 5 terços, menos infinito. Né? Tá aqui a resposta, que é igual a feita da maneira mais elegante. Bom, e aqui vem o macete, usando somente o termo de maior grau, que foi tudo que a gente viu, né? Ou seja, elimina os termos de menor grau. De novo, é só quando x tende a mais infinito ou menos infinito. Quando x tende a um número só, isso aí não vale mesmo. Agora, para mim está bem claro que um polinômio ele vai tender a mais ou menos infinito sempre, né? Um polinômio ele é algo assim: a n, x na n, mais a n menos 1, x na n menos 1, mais a2, x na 2, mais a1, x, mais a0. Quando x vai para mais ou menos infinito, o polinômio vai para mais ou menos infinito de alguma forma. Mas existem funções que mesmo o x indo para infinito, o y não vai. É o caso de seno de x. É indeterminado. É indeterminado. Você só garante uma faixa de indeterminação.
Não deixa de ser indeterminado, mas é uma indeterminação mais comportado. Você garante que vai estar entre -1 e 1. Mas pode ser qualquer coisa aqui no meio. É melhor do que de menos infinito a mais infinito. Ou é melhor do que de -2 até 2 também. Bom, funções do tipo E na X. Funções do tipo E na X, elas tendem ao infinito, conforme x tende ao infinito. Ln de x também só cresce. Só cresce. Cresce bem mais devagar do que E na X, mas cresce. Então, quando x tende ao infinito, esse dá infinito e esse dá infinito também. É muito louco isso, né? Então, o limite, vejam que coisa, ó, isso é doido. Eu vou fazer aqui em roxinho, né? O limite, quando x tende a infinito positivo, vou até colocar mais infinito, né? dln de x, certo mesmo é fazer isso, não precisa, né? Porque a gente também tem um pouco de cabeça para pensar, né? É igual a mais infinito. Agora eu vou fazer da outra funçãozinha lá, da exponencial, que é azulzinha. Eu vou calcular o limite dela também, né? Eu vou informar qual que é o limite, né? O limite, quando x tende a mais infinito, de E na x também é mais infinito. E agora vem uma pergunta sem vergonha mesmo. Qual será o limite de E na x dividido por ln de x, quando x tende a infinito, a mais infinito? E qual que é o limite de ln de x sobre E na x, quando x tende a mais infinito? Antes de vocês responderem, vamos pensar. Vamos pensar. Eu vou dar dicas. Qual que é o limite quando x tende a mais infinito de x dividido por x? É 1, porque você corta esse com esse. Qual que é o limite quando x tende a mais infinito de 2x dividido por x? Apesar de ser infinito dividido por infinito, é 2. Louco, muito louco. Qual que é o limite de x dividido por x quadrado quando x tende a infinito? Bom, você vai cortar esse com esse, vai ficar 1 sobre x, vai dar 0. E aí a pergunta é, o limite de ln de x dividido por E na x quando x tende a infinito, a pergunta é 1, 0 ou infinito? Vocês digitem aí 1, 0 ou inf na tela para eu ver. Beleza, já temos um 1. Só uma pessoa se arriscou, só a Yasmin teve coragem. Opa, João Pedro, um voto no infinito. Vou fazer por só 2 pessoas tiveram a coragem até agora. Ninguém vai votar no 0? Eu preciso de 5 votos, eu tenho 5 pessoas aqui. Tem direito de errar. 0, isso aí, Andressa. Alguém votou no 0. Não vou nem colocar o nome aqui, ó. Quero ver a quantidade. Faltam mais 2 votos. Jennifer. João Pedro.
Jennifer votou no 1. Só falta o João Pedro. Se você está aí, mande algum sinal. O João Pedro já colocou infinito. Desculpa, não é o João Pedro. Andressa, Igor, já falou? 1, 2, 3, 4, 5. Já votou. Ah, já tem 5 mesmo? Não. 1, 2, 3. Faltou quem? Tu não colocou do Igor, professor? Ah, o do Igor. O Igor votou o quê? 0. 0. Tá. Bom, tá uma coisa braba aqui entre o 0 e 1. Vamos olhar para os gráficos. O LN tende para infinito, sim. Mas vamos imaginar que aqui seja x infinito, tá? Esse valor vale infinito, né? E esse valor vai ser bem maior, vai estar aqui em cima. Qual o infinito? Veja, isso não existe formalmente, tá? Mas vocês vão ter que ter essa intuição. Qual o infinito que é maior? O infinito do E na x ou o infinito do Ln de x? É do E na x. Pensa no número bem grande. Infinito, na verdade, é um absurdo. Pensa x igual a 1000. Qual o número que é maior? Se eu pegar aqui, ó, esse número aqui, ó, qual o número que é maior? Vamos supor que esse seja 1000. O Ln de 1000 ou o E elevado na 1000? O E elevado na 1000. O E cresce muito mais rápido do que o Ln. O E cresce muito mais rápido do que o Ln. Então, esse cara aqui, ó, tem um jeitão de 0, porque o valor de E num número vai ser muito maior do que o Ln de um número. Eu vou fazer o gráfico agora, para a gente acompanhar, do Ln dividido pelo E do mesmo número. E elevado na x. Ah, ele vai rapidinho lá para o 10 na quarta, né? 24.000, né? Ln de x é a sua função inversa. Nem vi ele direito, ó, fica aqui no 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o eixo y ir de menos 10 a 10 também. De menos 10 até 10. Já que é função e função inversa, eu acho que fica legal o eixo ser quadradinho, né? Ah, agora sim. Perceba, né, que se fosse de 1000, a diferença seria muito maior. Basta para isso fazer aqui, ó, E elevado, é minúsculo, elevado na 1000. Vai dar um número muito grande. Deu um número até maior do que a capacidade do software poder calcular. É na 100. Vezes 10 dá 43. Já é um enorme do número. Ln de 100. Vocês vão ter que concordar que este dividido por aquele vai dar quase 0. Eu vou fazer o gráfico agora do Ln de x dividido por E na x. E vou apagar os outros dois, né, de forma que eu consiga enxergar. E essa escala, ela vai ter que ficar um pouco mais livre. Eu vou fazer ela de menos 2 a 2. Poderia colocar ela até 0, até 0,2, inclusive aqui, ó. 0,2. E aqui eu vou colocar de menos 0,2. Você vê que rapidamente essa divisão tende para 0. Se você colocasse 100 aqui, já era, né? Antes do 10 já pode considerar infinito aí, né?
que ele tende para zero. Obviamente, o contrário tenderia ao infinito. Obviamente, se eu pedisse o E na x dividido por ln de x, esse aqui cresce muito mais rápido do que esse, e isso aqui daria infinito. Pergunta ao 5, entenderam isso que eu falei? Como é que pode infinito dividido por infinito ser infinito também? Ou ser zero? Tá? Por quê? Veja bem, ln de x, eu vou escrever de uma forma aqui nada bonita, ln de infinito dividido por e na infinito igual a zero. E de infinito dividido por ln de infinito é igual a infinito. É uma totalmente informal, mas talvez facilite a compreensão. Igor, João, Yasmin, Jennifer e Andressa. Compreendido isso? Ou mais ou menos? Perfeito, perfeito. Eu preciso de mais uns 2, pelo menos, confirmando para ter certeza. Mais ou menos. Isso aí, João Pedro, gostei. Coragem? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Para quem não entendeu ainda, né? João Pedro, você concorda que se eu pegar um número aqui, ó, qualquer, né, o número A, o ln de A é bem menor do que o E na A. Tá? Então, eu sei que a chance do ln de A dividido pelo E na A ser próximo a zero é bem grande, especialmente se eu te garantir o A sendo maior do que 10. Né? Se para 1, né? Bom, 1 até seria meio sem vergonha, porque 1 ln dá zero, né? Mas vamos supor que aqui seja 2, né? Aqui seja 3, né? Se para 3 a diferença é enorme, né? Para 10 a diferença não consigo nem fazer caber nessa tela. Imagina para infinito. Imagina para infinito. Então, ln de um número enorme dividido por E num número enorme, né, vai ser o seguinte, ln de um número enorme vai ser um número enorme. Tá? Então, vou fazer assim, ln de infinito dividido por E na infinito, né, ln de infinito é um infinito, beleza. Só que E elevado na infinito é um número muito maior, então vou desenhar um infinito bem maior. Logo, isso aqui só pode dar zero, né? Por quê? Porque o número dividido por um número muito maior é zero. João Pedro, agora acho que clareou um pouco mais? Ótimo, ótimo. Beleza. Voltamos, espero que todos estejam me vendo. Todos estão me escutando? Sim, professor. Ah, bom, que eu dei uma pequena saída aqui, não pela minha vontade, mas eu deve ter caído a internet, alguma coisa assim, ou o Teams dado algum problema. Muito bem, então a gente já teve uma boa noção de limites. Não está aparecendo na tela aqui
Agora está aparecendo. E a gravação continua. Beleza. Bom, limites bilaterais, nós já tivemos um adiantamento, né, nas aulas passadas. Quando x tende, né, quando a função tende a um x pela direita e pela esquerda, o valor tem que tender ao mesmo limite para o limite existir. Isto é limite bilateral. Não pode, quando tende pela esquerda, tender a 7 e pela direita a 19. Não, tem que tender ao mesmo 7 para o limite existir. E, com base nisso, nós vamos aprender o conceito de continuidade de uma função. Continuidade é o que o próprio nome diz, né? Tem que continuar. Por exemplo, se você joga uma bola, a trajetória daquela bola, provavelmente parabólica, ela não dá saltos, ela é contínua. Com o raciocínio neste sentido, esta função não é contínua, porque ela deveria existir em todos os pontos. E nesse ponto aqui, ela não existe, então ela não é contínua. Essa A não é contínua. Essa B, muito menos. Ela existe em todos os pontos, mas ela dá saltos. E uma bola que você joga, ela não dá saltos. Essa aqui não é contínua. Essa aqui não tem nenhuma contínua. Nós já vamos definir, né, nós já vamos gerar uma definição formal de continuidade. Mas nós já temos a definição intuitiva. Intuitivamente, a gente percebe que a continuidade é quebrada nessa bola aberta, é quebrada nesse salto, é quebrada nesse tendendo ao infinito. Como é que vai para o infinito e volta? Não tem. Ainda mais que vai para o infinito, volta para cá, volta para o infinito e desce. Não tem. Né? Mesmo esse pulinho, né, daqui para cá e depois volta, é descontinuidade. A função tem que ser muito comportada para ser contínua. A definição de continuidade, eu resumiria só nesse 3 aqui, ó. Só nesse 3. Para ser contínua em um ponto, ou em todos os pontos, né? Você só vai variando C. O limite da função precisa ser igual à função. Então, vamos pegar esse item 3. O limite existe, mas a função não existe. Então, não é contínua. O limite existe, não existe. O limite não existe porque o limite tendendo pela direita é diferente do limite tendendo pela esquerda. Então, o limite não existe. Os limites existem e são diferentes da função. Então, não é contínua. Os limites existem, mas são diferentes da função. Então, não é contínua. Só tem um jeito. A função ser assim, ó. Daí você vai calcular o limite nesse ponto aqui, ele é igual ao valor da função. Os limites, eles são laterais, são iguais e são iguais ao valor da função. Aí a função é contínua. Não é difícil de decorar isso aqui. Bom, agora vem as perguntas. Determine quando, né, ou determine se as seguintes funções são contínuas em x igual a 2. Vamos ver a função a, b e c. Tá? Primeiro, a função f de x. Esta função aqui, ela é contínua em x igual a 2? Peço para vocês sim ou não. Ela é contínua em x igual a 2? E ainda mais, ó, esse f é dado por esse gráfico aqui. Ó. Ficou mais fácil ainda. Ó. O gráfico de f está aqui. Essa é uma função contínua, sim ou não? Yasmin, sim ou não?
Igor já votou não? Um voto não. Yasmin, sim. Andressa? Não. Edsa? Não. Camila? Ah, Edsa votou? Votou sim, tá. Eu vou deixar esse não aqui como meu, então. Camila? Eu voto para não. Não. Então vou deixar esse voto aqui como teu. Jennifer? Não. Ah, Jennifer votou não também. É não, tá? É não, pelo seguinte. Vai acontecer uma descontinuidade fatalmente em x igual a 2. Tanto é que o gráfico dessa função está aqui, ó. E em x igual a 2, ocorre uma descontinuidade. Como é que eu sei? Tá? Eu sei se uma função é contínua, e ela é contínua se e somente se o limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a f de 2. Meus amigos, f de 2 nem existe. Então, nem vou calcular esse limite, apesar de saber que ele dá 4. Nem vou calcular esse limite, porque não tem f de 2, não existe. Então, essa é uma função descontínua. Descontínua. E será que essa aqui é contínua? Vamos ver. O gráfico, que é igual ao do outro, é igualzinho, né? Ele é apresentado aqui embaixo. E para ela ser contínua, o limite de f de x, o limite de g de x, né? O limite de g de x, quando x tende a 2, é igual a quanto? Bom, é só olhar, ó, quando tende a 2 pela esquerda ou pela direita, o limite vale 4. Quanto que vale g de 2? G de 2 não vale 4, não. G de 2 vale 3. 3 é igual a 4? Não. Então, é uma função descontínua. Tá? Ele diz que g de x vale aquela reta para x diferente de 2, e quando x igual a 2 vale 3. É assim que eu represento essa função. E, finalmente, a última função, h de x. H de x vale a mesma reta para x diferente de 2. E quando x igual a 2, ele disse a função vale 2. Muito bem, quanto que vale o limite de h de x quando x tende a 2? O limite de h de x quando x tende a 2, tanto pela esquerda como pela direita, vale 4, vale o mesmo valor. E quanto que é h de 2? H de 2 existe, né? Porque h de 2, ele falou que vale 4. O limite é igual à função? É. Então, a única que é contínua é esta última. Não é tão difícil de entender continuidade, né? É. Camila, é? Não é, na verdade, eu só me embolei um pouquinho na última conta, mas em geral deu para entender. Perfeito, perfeito. E se não der, vão perguntando. O que você pode dizer com relação à continuidade dessa função aqui? Bom, primeiro eu vou definir o domínio dela. Tá? E eu vou ver se ela é contínua, obviamente, dentro do domínio. Fora do domínio não faz o menor sentido. Eu sei que o domínio de f é x
maior que menos 3 e menor do que 3. Né? É só fazer assim, ó. 9 menos x quadrado tem que ser maior ou igual a 0. 9 tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Isso aqui não é tão simples. Se fosse igual, você ia dizer x igual a mais ou menos 3. Mas aqui, ó, meu irmão, minha irmã, não é tão simples. Tá? E o que eu aconselho é fazer como se fosse igual, achar mais ou menos 3, e aí fazer um gráfico assim. Nem precisa do eixo y nesse gráfico. Você só desenha o eixo x. E como é boca para cima, né? É x quadrado. Boca, concavidade, né? Que termo, boca. Aqui é o menos 3, que é quando o y dá 0. E aqui é o mais 3, que é quando o y dá 0. Aí eu pergunto, quais que são os valores de x? Quais que são os valores de x? Cujo y dá menor do que 9. Bom, é o que dá negativo aqui, ó. É o que dá negativo, é esse pedaço aqui, ó. Os menores estão aqui e os maiores estão aqui para fora, né? O que me interessa são esses valores de menos 3 a 3. Eu estou procurando os valores onde isso daqui é maior do que 0. Primeiro eu achei onde que ele é maior, onde que ele é igual a 0, né? Fiz como se fosse igual, né? E depois peguei só os negativos aqui. Pronto. Muito bem. Dentro desse domínio de menos 3 a 3, essa função é contínua? Bom, você vai ter que fazer de menos 3 a 3, né, nesse intervalo, você vai ter que aplicar o limite de raiz de 9 menos x quadrado, né, quando x tende a qualquer número desse intervalo, você vai escolher, né, de menos 3 a 3, qualquer número, né, pode chamar de C, né, como foi chamado aqui embaixo, e vai calcular esse valor, e vai descobrir se isso aqui é a mesma coisa que o f de C, né, de menos 3 a 3. Como não tem nenhuma bola aberta, você tem certeza que isso é verdade, né, que você tem certeza que este limite, sempre é igual a f de C. Sempre é igual. Isso é verdadeiro. Então, você chega à conclusão que neste intervalo, inclusive menos 3 e mais 3, a função é contínua. Por quê? Porque o limite é igual à função. Ela não deu nenhum salto, ela não tem nenhuma bola aberta, ela é contínua. Agora vamos a uma um pouco mais complicadinha. O que você pode dizer, para quais valores de x há uma descontinuidade no gráfico? No gráfico D. Então, o gráfico foi fornecido até. Olha que barbadinha, né? Aonde que eu vejo descontinuidade? Eu vejo uma descontinuidade aqui e uma descontinuidade nessa assíntota. Esse ponto aqui, se eu fizer uma inspeção visual, parece ser 3, e esse com certeza é 2. Para eu ter mais certeza, eu vou fazer o seguinte: descontinuidade eu sei que vai ter onde eu não consigo, onde a função não existe. Não é só onde a função não existe, é onde o valor da função é diferente do valor do limite no ponto. Não é porque a função não existe e o limite não existe que eles são iguais. Né? Por exemplo, né, vamos fazer aqui para x igual a 2. Qual que é o limite
quando x tende a 2, dessa função x² menos 9, que eu vou reescrevê-la, eu vou escrever como x menos 3, x mais 3. Na forma fatorada, às vezes dá para cortar e isso ajuda muito. E aqui embaixo é 2 e 3, porque a soma dá 5 e o produto dá 6. Então, vai ficar x menos 2, x menos 3. Eu posso cortar esse com esse no limite. E quando x tende a 2, me parece que eu continuo com o problema. Eu vou ficar com o limite quando x tende a 2 de x mais 3, né? Coloca um igual aqui, um igual aqui. Aí eu parto, né, para calcular no 2 menos e no 2 mais, né? Em 2 menos, eu sei que isso aqui vai ficar 5 dividido por... Bom, se aqui é 1,9, né, 2 menos é como se fosse 1,9. 1,9 menos 2 dá 0,1 negativo. Então, aqui vai ficar 0 menos. Um número dividido por um zero negativo vai dar menos infinito. Para o 2 mais, para o 2 mais vai ficar 5. Um número um pouquinho maior do que 2, é tipo 2,1. 2,1 menos 2 dá 0,1, vai dar 0 mais. Um número dividido por 0 mais vai dar mais infinito. Bom, o limite pela esquerda deu menos infinito. O limite pela direita deu mais infinito. Logo, o limite mesmo, o limite bilateral, não existe. O limite não existe e outra coisa, f de 2 também não existe, porque vai ficar como? Vai ficar 4 menos 9 dividido por 4, que é 2 ao quadrado, né? Menos 10, que dá 6 mais 6. Isso aqui vai ser 4 menos 9, que vai ser menos 5. Menos 5 dividido por 0. Aí eu sei que f de 2 não existe. Se nem o limite, nem a função não existe, eu também não posso dizer que os dois são iguais. Simplesmente existe uma descontinuidade. Não é contínuo. Não é contínuo. Acabou-se. Não é contínuo. Tá? Tem que ser iguais com um número. E não, os dois não existem. Isso seria um verdadeiro absurdo. Agora, nós vamos fazer a análise em torno do ponto x igual a 3. f de 3 também não existe. Também não existe. Você vai descobrir que isso aqui vai dar 9 menos 9. 9 menos 9, né, olhando para cá, dividido por 9 menos 15 mais 6. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. Obviamente, isso não existe. A função não existe, eu já posso dizer que tem... Se a função ou o limite não existem, está havendo uma descontinuidade. Mas mesmo assim, a gente é teimoso, vai continuar. Vamos calcular o limite dessa função aqui, que eu vou de novo representar como x menos 3, x mais 3, só na intenção de cortar alguma coisa. X menos 2, x menos 3, quando x tende a 2, corto e corto. E quando x tende a 2, aliás, é quando x tende a 3, agora, me desculpem. Quando x tende a 3, note que é possível, ó, porque 3 mais 3 vai dar 6. 3 menos 2 vai dar 5. Isso dá 6. 3 menos 2 dá 5 só na tua terra, né? Dá 1. Isso aqui vai dar 6. Então, a função não existe, mas o limite existe. Mas são diferentes, então é uma descontinuidade. Isso, esse 6 eu consigo observar aqui no gráfico, né? Que apesar da função não existir, quando tende a 3, né?
ele tende a 6, né? O bem certo é desenhar um pouquinho antes e um pouquinho depois do 6, um pouquinho antes e um pouquinho depois do 3, e não exatamente em 3, porque exatamente em 3 não... É uma descontinuidade, sim. Sim. Só que é uma descontinuidade que visivelmente é mais comportada. Né? Mas é descontinuidade e a função não é contínua. Agora nós temos um teorema que não precisamos decorar, porque ele é bastante óbvio. Né? Ele diz o seguinte, é o teorema do valor intermediário. Se uma função é contínua, de um intervalo de A até B, se ela é contínua, se ela não dá saltos, né? O valor médio, né, o y2 mais o y1 dividido por 2, esse é o valor médio, né, tá nesse intervalo. Né? Claro, se ela não pula, né? Isso é óbvio. E uma consequência desse valor é o seguinte, se uma função é contínua do intervalo, né, de A até B, e ela muda de sinal, uma raiz, né, o y igual a 0 está ali no meio. Isso é bastante utilizado em cálculo numérico, esse teorema. Esse, apesar de óbvio, assim, ele é muito interessante. Muito usado, não interessante, muito usado. Inclusive, nós vamos usá-lo já um pouquinho na prática. Tá claro que é um computador que faz essa conta em cálculo numérico. Quando eu tenho uma equação cúbica, imagine se fosse na quinta, né? Não é fácil de achar a raiz. Mas, se você manda um programa gerar o gráfico, ou melhor ainda, se você resolve chutar algumas raízes, né? Você pensa, você chuta, e nós vamos exatamente fazer isso, x² menos x menos 1. Eu acho que fazer o processo é melhor do que ver ele pronto. x² menos x menos 1. x² menos x menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. X ao cubo menos x menos 1. Se fosse quadrado, eu usava a Bhaskara. Agora eu vou chutar dois valores para x. Vou colocar x1, desculpa. 1 e x2. Eu vou chutar aqui x1 igual a menos 10. x2 igual a 10. Não é dos mesmos valores, posso estar achando para a cabeça, mas vamos fazer bem como é na prática. E aqui eu vou colocar y1. Só um minuto. y1 e y2. É a mesma fórmula, né? Igual a x ao cubo menos x menos 1. Posso colocar x, né? Eu não posso colocar x, eu tenho que colocar esse valor aqui, ó. Menos 991. Olha aqui, ó. Um valor deu negativo e outro deu positivo. Garantido, né? Como essa é uma função contínua, tem uma raiz aqui no meio, que é o y igual a 0. Então, agora eu vou, como deram valores grandes, eu vou colocar menos 5 e 5. Tá? Menos 5 e 5. Ah, a mudança de sinal. Então, o 0 está ali no meio. Vou colocar menos 1 e 1. Não houve mudança de sinal. Quem sabe eu exagerei. Menos 2 e 2. Ah, houve mudança de sinal. Houve mudança de sinal. Vou colocar agora esse aqui, menos 1. Menos 1. E esse aqui, eu já sei que não vou colocar 1. Eu vou colocar... Vou colocar 0 só para ver. Não, não dá. 0 não dá. 0 não dá. 1 e a gente já
2, deixa assim, 2. Houve mudança. Talvez eu coloque 1,5. Ah, beleza. Beleza. Aqui eu vou colocar 0. Ah, beleza, continua negativo. Veja que eu estou cercando pelos dois lados. Agora eu vou colocar 1 ponto... Não, vou colocar 1 para ver se continua negativo. Ah, 1 continua negativo, deixa assim. Vou aumentar um pouquinho mais. 1,5 não pode ser. 1,2. Continua negativo. Esse aqui, eu quero que esse aqui fique positivo, ó. Esse aqui tem que ser positivo, sempre positivo. Deixa ele azul aqui, que eu quero ele sempre positivo. E esse aqui eu quero ele sempre negativo. Agora eu vou chutar outro valor aqui, para ver se ele continua negativo. 1,4. Vou ser corajoso. Não, foi demais. 1,3. Continua negativo. Continua negativo. 1,35. Não. 1,33. Não. 1,32. Ah, beleza. Então, aqui eu vou botar 1,33 aqui para ver se fica positivo. Positivo. Veja que eles estão se aproximando do zero. Agora eu vou colocar 1,30. Tá aqui no meio. Eu vou colocar um 5 que é bem no meio. Não. Tem que continuar negativa. Negativa. Esse aqui eu já sei que posso botar 5. Não vou botar 4 porque sei que vai dar negativo, o mesmo valor que ali em cima. Agora eu posso melhorar um pouquinho. Vou botar um valor, vou botar um 5, um valor ali no meio. Continua negativo, né? Aqui eu já sei que eu vou ter que botar talvez um 6 para continuar positivo. Ah, continua. Agora eu vou botar um valor aqui no meio de novo. Continua negativo, então aqui eu sei que vai um 6. Agora eu vou pegar um valor aqui no meio. Botar mais um 5, né? 5 é metade, né? 5. E aqui eu vou botar mais um 6. E eu vou me aproximando da raiz. Eu até aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo valor que está aqui, ó. Esse mesmo valor aqui. E, na verdade, o 6 eu vou colocar aqui, ó. Não posso. 6. Para lá. 6. Eu vou ter que botar aqui. Vamos botar um 7 aqui. Aqui teve algum errinho que eu fiz. Vamos voltar ao que estava. 6, 6, 6. E os números eles têm que ser iguais, senão tem alguma coisa errada, né? Eu me empolguei. Aqui eles... Vamos fazer do começo aqui, ó. Vamos fazer de novo. Menos 10 e 10. Pronto. Esse aqui eu sei que eu posso deixar... Eu posso colocar 1, que ele continua negativo, né? Esse aqui eu vou colocar, então, 2. Esse está mais perto de 0 do que esse. Então, aqui eu vou colocar 1,1. Dá negativo, não pode. 1,5. 1,5 pode. Agora eu vou tentar colocar esse aqui mais próximo. Porque esse aqui está mais próximo de 0 do que aquele. Então, 1,5 não dá, mas 1,4 de repente dá. 1,4 dá positivo, não dá. Então, eu já sei que 1,4 eu vou colocar aqui embaixo, porque dá positivo ainda. Aqui eu vou colocar 1,3. Agora sim. Qual que está mais próximo de 0? Esse daqui. Então, aqui eu vou colocar 1,3. Vai dar negativo, está errado, né? Eu teria que colocar 1,4. Ou 1,39, que é quase a mesma coisa que 1,4. Agora está certo. Mas eu tenho que reduzir ele a um valor abaixo de 0,103. Então, eu vou colocar 1,35. 1,35 dá positivo. Vou tentar um número menor ainda, 1,33. Dá positivo, legal. 1,32. Não, então pare em 1,33. Agora eu vou mexer nesse aqui. Não pode ser 1,33 porque vai dar positivo. Então, vou colocar 1,32,9. Está positivo.
32, 8. Dá positivo, não pode. 7. Pode. Tem que ser negativa. 6. 5. Olha que vai longe isso aqui. 4. Opa, 4. Qual número que é menor? Esse está mais próximo de 0. Então, eu já sei que é 1.324. 1.324 alguma coisa. Eu vou ter que fazer esse virar positivo. Se eu botar 9, ficou positivo. Eu vou botar 8. Continua positivo. 7. Opa, não. Então tem que ser 8. Esse está mais próximo de 0 do que aquele. Agora eu vou copiar esse valor e colocar aqui. Só que não pode ser 8 aqui. Vou ter que botar um número menor do que 8. Menor do que 8 só se eu colocar 79. Ainda é positivo. Então vai ter que ser 78. Eu vou botar... Opa, eu estou mexendo no errado. 78 aqui, ó. Vou botar 75 para ver se dá negativo. Não. 70. 70. Esse número aqui está bem mais perto de 0 do que esse daqui. Só puxar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui está bem mais perto de 0. Agora eu vou copiar esse daqui e colocar ele aqui. Só que ele não pode ser negativo. Então, eu vou colocar aqui 75, deu positivo. Eu vou colocar um pouquinho menor, 4. Vou colocar 2. Ainda é positivo. 0 ele vai ficar negativo, com certeza. 1 já dá negativo. Então, 2. Esse número está muito mais perto de 0. Então, pega esse cara aqui, coloca lá, só que ele tem que ser negativo. Então, ao invés de 2, você coloca, de repente, 19. Ao invés de 20, coloca 19, não vai dar certo. Vou colocar 15. Aí deu negativo, vamos aumentar um pouquinho. 15, eu vou colocar 17. Deu 18. Não, tem que ser 17, porque tem que ser negativo. E assim eu vou aproximando um do outro até que eu chegue no 0. De repente, essa precisão aqui já está boa. Garantido, eu sei que 1.3247 é igual nesses dois casos, né? Uma das raízes é 1.3247. E eu vou fazendo isso repetidamente até chegar na raiz do polinômio. Do gráfico, eu poderia já ter começado entre 1 e 2, mas fica bem claro aqui que a raiz dele, nós chegamos numa raiz 1.247, tem tudo a ver com esse valor aqui. Se você fizer a mesma tabelinha, aqui ela começou de x igual a 1 e 2, e você vai, olha aqui, ó, você vai abrindo, depois de 1.3 a 1.4, 1.3247, tá aqui a nossa solução. Foi o que nós chegamos aqui, ó, 1.3247. Seu chamado método da bissecção vai ser bastante utilizado em cálculo numérico. Claro que se uma função garantidamente muda de sinal entre aqui e aqui, sempre você vai aproximando a mudança de sinal, até chegar de 0 menos e 0 mais, você tem exatamente o ponto onde é a raiz. Tudo tem um motivo para aprender. Com relação às funções trigonométricas, que nós já conhecemos bem, seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e assim por diante, mas o principal é saber isso aqui, seno, cosseno, tangente e secante. Elas têm descontinuidade, sim, quando tem assíntota, em qualquer local, ela é descontínua. Seno e cosseno não têm descontinuidade, elas são contínuas. Seno e cosseno não têm nem assíntota, elas são contínuas. Quem tem descontinuidade são aquelas que vão para o infinito, que é o caso da tangente, da cotangente,
da secante, da cossecante, né? Tem assíntotas, aí sim, aí tem descontinuidades. Bom, vamos resolver pelo menos um probleminha agora. Tá? Qual que é o limite desse cosseno aqui quando x tende a 1? Tá? De cara, você vê que é cosseno de 0 dividido por 0. É uma indeterminação. O que você pode fazer aqui? Você pode, primeiro, você joga esse cosseno para fora do limite. Isso é possível, tá? Então, vamos fazer aqui o cosseno do limite quando x tende a 1 de x quadrado. Ao invés de x quadrado, ao invés de escrever x quadrado menos 1 sobre x menos 1, vocês me permitam já escrever isso fatorado. Isso vai ajudar um monte, tá? Esse pedaço aqui, né? Eu vou escrever assim, x mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1. Esse x menos 1, você vai cortar com esse aqui. Quanto que é o limite de 1 mais 1? É 2. Então, você vai ficar com cosseno do limite quando x tende a 1 de x mais 1. Isso aqui é igual ao cosseno de 2. Não é difícil. Não é difícil. Nós estamos calculando alguns limites, né, também para saber determinar a continuidade de algumas funções que não são tão fáceis. Esta função aqui, ela não é contínua. Apesar do limite existir, a função não existe em x igual a 1. Porque não existe cosseno de 0 sobre 0. Mas o limite existe. Não importa, ela é descontínua. Se a função não existe, ela é descontínua. Exemplo 2, use o teorema que está colocado aqui em cima para provar que o seno inverso de x é contínuo no intervalo de menos 1 a 1. Então, o seno inverso de x, neste intervalo aqui, ele é contínuo. O que quer dizer contínuo? Que o limite no ponto existe e que ele é igual à função. Não tem nenhuma bola aberta, então isso acontece aqui nesse trecho. Tá? Então, a resposta é a seguinte. Tá? Primeiro, vamos ver o teorema. Né? O teorema diz que se uma função é injetora e contínua em todos os pontos do seu domínio, então a função inversa é contínua em todos os pontos de sua imagem. Tá? Então, se eu tenho a função seno, e não seno inverso, né? Se eu tenho a função seno, e só vou pegar o domínio de menos 90 mais 90, tá? Só vou pegar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Só nesse domínio restrito, eu aplico a função seno. Obviamente, a função seno é contínua até para outros domínios. Né? Mas se eu restringir algo que já é contínuo, continua sendo contínuo. Se essa função é contínua daqui para lá, ela é contínua na volta. É isso que diz o teorema. É isso que diz o teorema. É para confirmar. Bom, para confirmar, eu olho aqui para o gráfico que foi dado e verifico que em todo o momento, o limite do seno inverso de x, quando x tende a c, é igual a c. Desculpa, é igual a seno inverso de c. Desculpem. Não preciso nem olhar para o gráfico para isso. Né? Mas olhando é muito mais fácil. O limite do seno inverso de um número que está
entre menos 1 e 1 é igual ao seno inverso de um número que está entre menos 1 e 1. Tá? Isso sempre acontece. Sempre. Então, a função é contínua. Tá? Não existe nenhuma bola aberta aqui no meio. Para esse domínio restrito, então, isso é verdade. A explicação ela está aqui. Ó. Ela é verbal, ela não é fazendo conta. Bom, temos mais um teorema aqui. Se b maior do que 0 e b diferente de 1, a função b elevado na x é contínua, de menos infinito a mais infinito. Claro, b elevado na x é parecido com e elevado na x, é uma coisa assim. Claro que é contínua. E a função log de x na base b é contínua, não mais de menos infinito a mais infinito, não é contínua nesse intervalo. Tá? Log, ela é contínua só de 0 até mais infinito. Tá? Não existe log de um número negativo. E aqui tomar cuidado que é de 0 mais até infinito. Não existe nem log de 0. Tá? Por que não existe log de 0? Porque eu não sei quanto que é log de 0 menos. Log de 0 mais, claramente, é menos infinito. Mas log de 0 menos eu não sei. Logo, log de 0 não existe. Teria que ser igual para existir. Bom, com base nisso também, pede-se onde esta função, que é a composição de outras funções, é contínua. Agora começou pergunta de gente grande. Onde que essa função aqui é contínua? Bom, ela é contínua quando todas essas quando todas elas individualmente forem contínuas, e essa parte aqui de baixo, além de ser contínua, tem que ser diferente de 0. Vamos analisar por partes. Vamos analisar primeiro o ln de x. O ln de x só é contínuo de 0 exclusivo ao 0, então não conta o 0, né? Só de 0 até infinito. Vamos analisar o x² menos 4. Isso aqui é contínuo sempre. Só que o denominador não pode ser 0. Então, é contínuo sempre. Só que o denominador não pode ser 0. Para o denominador não ser 0, x não pode ser nem menos 2, nem mais 2. E esta última aqui, tangente inverso de x. Bom, x pode ser qualquer valor que tem tangente inversa. Né? É só lembrar do círculo trigonométrico, de novo. Né? Cosseno, seno, e aqui a tangente. A tangente pode ter qualquer valor de menos infinito a mais infinito, que vai ser retornado um valor entre mais 90 e menos 90. Então, até vou deixar a tangente livre dessa, que não tem restrição. Agora, a intersecção das restrições é a restrição total da função. Então, não pode ter x igual a menos 2 nem mais 2 e nem pode ter negativo. Bom, esse aqui não pode duas vezes, então. Logo, esta função é contínua ou de 0 até 2, ou de 2 até infinito. Mas não é contínua o tempo todo. Muito parecido com o domínio. Aqui é igual ao domínio. Então, a função ela é contínua em intervalos. Então, neste intervalo, eu garanto a continuidade. Eu garanto que essa função é contínua de 0 a 2, ou de 2 até infinito. Mas eu jamais garanto... Eu posso garantir também, claro, que de 3 até 5 ela é contínua. Beleza? Mas você não pode garantir que o tempo todo ela é contínua.
Muito menos de 0 até 5. Ela não é contínua porque tem o 2 ali atrapalhando. Etsa, essa questão de continuidade, ficou clara? Contínuo é quando não pode ter buraco e nem dar saltos a função. Mas ficou claro esse exemplo? Muito bem. Meus caros, por hoje é só isso, né? Hoje, basicamente, nós vimos continuidade de funções, tá bom? Peço para que vocês acompanhem o Moodle, façam aquele enfocando conceitos, os exercícios de aprendizagem, e vão fazendo contato comigo e com o monitor o tempo todo. Nossa prova está quase aí, se é que nós já não a marcamos. Tá? Nossa prova provavelmente vai ser esse mês ainda. Então, nós estamos no dia 18, até seria conveniente, né? Não vou marcar já a data, mas se preparem para o final de novembro. Tem tudo para ser na última semana de novembro a nossa prova. Ela vai ser no horário de aula, no tempo de aula. Tá? Qualquer coisa, vocês vão fazendo contato. No mais, um abração aí para todos vocês, ótimos exercícios. Até mais. Tchau, tchau.